Oi, gente, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o processamento auditivo através dos trabalhos que serão apresentados no Congresso da Fundação desse ano pelos membros do grupo de pesquisa, GIAC. Além disso, a gente conta com a participação especial dos fonoaudiólogos José Henrique e Maria Verônica, que vão nos trazer alguns insights bem valiosos e as suas perspectivas sobre as apresentações. Então, se você ficou curioso ou curiosa e quer saber e aprender um pouco mais sobre esse assunto, é só continuar assistindo. Não se esqueça de já deixar o teu like e se inscrever no nosso canal para estar sempre por dentro das novidades. Esse vídeo conta com o apoio da Clínica de Fonoaudiologia Auditivo. A Clínica de Fonoaudiologia Auditiva presta serviço com profissionais qualificados e todo o equipamento necessário para os serviços de audiometria tonal, audiometria vocal, logoaudiometria, imitanciometria, testes de função tubária, emissões autoacústicas transientes, avaliação do processamento auditivo central, acufenometria, testes otoneurológicos clínicos, audiometria ocupacional, perícia em audiologia, documentos ocupacionais, potencial evocado auditivo, neurodiagnóstico, pesquisa de limiar em frequência específica com estímulo tom burst e ou chirp, estado estável para pesquisa de limiar por frequência específica, eletrococleografia, média latência e longa latência. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês nesse nosso encontro online para a gente falar dos nossos trabalhos do Grupo de Eletrofisiologia da Audição e Avaliação Comportamental, o GEAC, e do LAAS, a Liga de Audiologia e do Ambulatório do Zumbido, que são projetos coordenados por mim aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Então, esses são os trabalhos que a gente está levando, né, que já vai apresentar essa semana no 23º Congresso da Fundação Otorrinolaringologia, que vai acontecer no Frei Caneca, em São Paulo. Então, nós temos trabalhos de diferentes núcleos das atividades. Então, eu vou apresentar um pouquinho desses núcleos para vocês e a gente vai fazer a apresentação dos trabalhos dentro de cada um desses núcleos. Então, deixa eu só pegar as minhas anotações aqui para eu falar tudo direitinho. Para começar, eu quero agradecer muito a presença da fonoaudióloga Maria Verônica e do fonoaudiólogo José Henrique. Eles são proprietários, diretores da Clínica Auditiva. A Clínica Auditiva é localizada em Pinhalzinho e em Chapecó. A fonoaudióloga Verônica, ela tem pós-graduação em estudo da audição, perícia em saúde auditiva do trabalhador, processamento auditivo central, em eletroacústica e em eletrofisiologia da audição. Ela é especialista em audiologia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e atualmente ela é professora de audiologia da UNO Chapecó. O José Henrique é fonoaudiólogo e tem pós-graduação em saúde coletiva, audiologia com ênfase em reabilitação auditiva, perícia em saúde auditiva do trabalhador e aparelhos auditivos de amplificação sonora individual. O José Henrique já era graduado em farmácia antes da formação em fonoaudiologia. Então, como eu comentei, eles são sócios, diretores, proprietários da Clínica Auditiva, que é a clínica que hoje apoia o nosso projeto do canal do YouTube e a qual eu tenho muita gratidão e carinho pelo casal. Muito obrigada a vocês desde já. Então, agora eu passo a palavra para a Larissa Corradini. A Larissa Corradini, ela é acadêmica do 10º semestre do curso de fonoaudiologia, quase fonoaudióloga, acabando a faculdade. A Larissa Corradini é estagiária da Clínica Ouvisom Aparelhos Auditivos aqui em Santa Maria, minha orientanda de estágio, de TCC. A Larissa é membro do GEAC desde... Me ajuda aí, Lari, abre o microfone. 2000, ano passado, no outro ano, 2022? 2022, então eu lembro do GEAC desde 2022. Nesse meio tempo já teve participação em diversos resumos, artigo aceito, artigo publicado, saindo aí. Obrigada, Lari, por esta caminhada. A Lari, ela abre, então, dando sequência, né, na verdade, do que o Vi trouxe no público infantil, mas a Lari, então, traz agora os nossos trabalhos de processamento auditivo mais no público adulto.
Dentro, então, da organização do projeto, o Vitor trouxe essa ideia para nós, que foi incrível, de dividir em núcleos. Então, o NUPAC é um núcleo de processamento auditivo. Hoje, o NUPAC, tem como supervisor, como coordenador, a Liliane Razador, que é fonoaudióloga. A Liliane não está aqui. Ela é fonoaudióloga, não está aqui conosco neste momento. Ela é fonoaudióloga clínica, trabalha com reabilitação auditiva, com próteses auditivas, e hoje, então, faz mestrado comigo, sob minha orientação, estudando especificamente teste de fala no ruído. Mas esses trabalhos do núcleo de processamento, vocês vão perceber que tem muita participação e muito envolvimento do Wellington Goulart Moreira, que é fonoaudiólogo e é mestrando também aqui comigo no projeto, no GEAC. O Wellington hoje é supervisor, coordena o NUIDES, que é o outro núcleo, que é o núcleo de investigação e diagnóstico do zumbido. Então, quando eu chegar no NUIDES, eu faço uma apresentação mais formal do Wellington, mas, então, agora a gente vai falar um pouco mais, né, sobre processamento auditivo no público adulto. E esse trabalho da Larissa, vocês vão ver que ele está em formato diferente dos demais, porque ele foi elencado para apresentação oral dos trabalhos que concorrem a prêmio no evento. Então, a gente ficou muito feliz por isso. O formato que o Vitor estava apresentando é o que a gente chama de e-poster, né? Que fica Ai, esqueci o nome da mídia que eles colocam lá, como se fosse uma super televisão, e os trabalhos são expostos lá. Então, Larissa, vou passar a palavra para você. Muito obrigada e desde já parabéns pelo trabalho e tomara que a gente seja agraciado com o prêmio. Obrigada, prof. Está me ouvindo bem? Sim, tudo bem. Coisa pode me interromper. Tá bom. Então, boa noite. Vou dar início ao trabalho intitulado Reflexos Acústicos e Transtorno do Processamento Auditivo Central, um estudo preliminar. Então, que teve como autores eu, a professora Michele, a Fabiana Toiler, a Liliane Razador, o Vitor Cantelli Malavolta e o Wellington Moreira. Devido à alta complexidade do mecanismo neural envolvido no arco reflexo, a gente acredita que as funções podem estar relacionadas com as habilidades auditivas. E a gente fez uma rápida busca na literatura e nós encontramos alguns artigos, como esse aqui, que fala da relação entre a ausência do reflexo do músculo estapédio e presença de distúrbios do processamento auditivo. Mas a gente encontrou esses artigos de 2014, não tão recentes. Mas, nesse artigo aqui, eles encontraram que a presença de decrutamento ou a ausência dos reflexos acústicos, quando nós temos limiares auditivos tonais dentro dos padrões de normalidade, podem estar relacionados com queixas de dificuldades de compreensão de fala. Mas por que a gente pensa isso? Justamente porque as funções do reflexo acústico, além de proteção da orelha interna, tem a ver com capacidade de localização sonora, detecção da fala, da melhora da atenção auditiva, inteligibilidade de fala no ruído, bem como diminuir o ruído de mastigação e da própria fala. Então, pensando nisso, o objetivo desse nosso trabalho foi observar os achados dos reflexos acústicos em indivíduos com transtorno do processamento auditivo central, TPAC. Como que nós fizemos isso? Então, este é um estudo de caráter descritivo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Todos assinaram o termo de consentimento e participaram desse estudo, justamente por ser um estudo preliminar, 10 indivíduos, sendo 5 homens e 5 mulheres, com idades entre 18 e 33 anos, com uma média de idade aqui de 24 anos, escolarizados, falantes do português brasileiro, não bilíngues, não musicistas ou expostos ao ruído. Eles não tinham alterações otológicas nem zumbido,
Todos tinham limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade, integridade de orelha média e não tinham questões cognitivas. E todos tinham a autopercepção alterada para percepção de fala. E todos tinham transtorno do processamento auditivo central também. Para avaliar eles, todos foram submetidos a uma anamnese com questões relacionadas à audição, saúde geral e os nossos critérios de elegibilidade. Foi feita uma inspeção visual do método acústico externo com o objetivo da gente saber se tinha condições necessárias para realizar o exame e, caso a necessidade de encaminhamento ao otorrino. Todos foram submetidos à audiometria tonal liminar, justamente porque todos tinham limiares normais, logo audiometria e medidas de imitância acústica. Também foram feitos testes comportamentais do processamento auditivo central. Nós aplicamos o teste de código de dígitos, o TDD, na etapa de integração binaural, para avaliar a habilidade auditiva de integração binaural. O teste padrão de frequência, o TPF, da Auditec, para avaliar a habilidade auditiva de ordenação temporal. O fala com ruído, numa relação sinal-ruído mais 5 dB ipsilateral, para avaliar a habilidade auditiva de fechamento auditivo. O Mask and Level Difference, o MLD, para avaliar a habilidade auditiva de interação binaural, e o Gap in Noise, o GIN, aplicado de forma monaural, a faixa 1, para avaliar a habilidade auditiva de resolução temporal. E nós seguimos as recomendações nacionais do Conselho, da ABA, onde um teste comportamental já era considerado como transtorno do processamento. E como procedimento de pesquisa, então nós utilizamos os reflexos acústicos estapedianos, de modo contralateral, nas frequências avaliadas de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 e 4000 Hz. E a análise realizada foi por meio dos diferenciais. Então, a intensidade de desencadeamento do reflexo menos o limiar auditivo. Como resultados, então, de forma geral, na orelha direita, dos nossos 100% avaliados, a gente teve 70% de reflexos presentes em níveis normais e 30% de reflexos alterados. Para a orelha esquerda, 50% de reflexos presentes em níveis normais e 50% de reflexos alterados. Agora, dessas alterações, da orelha direita, dos 30% alterados, 20% dos reflexos alterados foram ausentes em 500 Hz e 10% dos reflexos ausentes em 1000 Hz, 2000 e 4000. Para a orelha esquerda, daqueles 50% alterados, essas alterações foram 30% reflexos ausentes em 2000 e 4000 Hz, 10% ausentes em 500 e 1000 Hz e 10% presentes e aumentados em 500 e 1000 Hz. Então, a gente traz como discussão que esses nossos achados vão de encontro ao que nós temos na literatura especializada. Como eu falei, artigos de 2014, 2011, 2002, não tão recentes. Então, a importância da gente fazer esse estudo agora, buscando uma atualização da literatura, mas aquele primeiro artigo que eu comentei, também temos este outro aqui, reconhecimento de fala em presença de ruído, suas relações com a supressão das emissões otoacústicas e reflexo acústico. Este outro aqui também de avaliação do processamento. Então, todos os nossos resultados vão de encontro com estes. E também a gente pensa que as estruturas responsáveis pelo mecanismo do arco reflexo estão no tronco encefálico, bem como onde a gente tem as origens de habilidades auditivas binaurais, no tronco encefálico. Então, esta relação entre eles. Ainda, então, pensando em alterações nos reflexos acústicos, esses estudos trouxeram que pode ter maiores alterações no processamento auditivo. Voltando, quais as funções do reflexo além de proteção da orelha interna? Capacidade de localização sonora, detecção da fala, da melhora da atenção auditiva e inteligibilidade de fala no ruído. Então, o que a gente
gostaria de destacar com esse nosso trabalho? Os achados nos reflexos acústicos, por serem de uma avaliação básica, né, audiológica básica, juntamente com a história clínica do nosso paciente, de queixas, de processamento, a gente, com isso, olhando esses achados, pode pensar num encaminhamento para avaliação do processamento auditivo central. Então, uma avaliação audiológica básica, mas que nos ajuda a pensar em encaminhamentos necessários. Então, a conclusão desse nosso estudo foi que foi observado que indivíduos com transtorno do processamento auditivo central podem apresentar alterações nos reflexos acústicos. Aqui deixo as minhas referências. E o nosso muito obrigada. Obrigada, Lari. Parabéns. Obrigada. Verônica, Henrique. Que eu tô quietinho aqui, porque não é muito a minha área, né? Então, tô ouvindo e... Muito bem, excelente trabalho, achei muito interessante. Pergunta polêmica. Considerando que são pacientes adultos, foi cogitado a hipótese da avaliação da tuba auditiva? Eles não tinham queixas, mas a gente, inclusive, tinha um projeto de pesquisa concomitante a esse de tuba auditiva. Então, nós estávamos fazendo esses questionamentos lá naquela anamnese bem completa sobre isso, e estes pacientes não tinham queixas. A gente aplicou o questionário devido a essa pesquisa junto, e esses aqui não tinham queixas. Então tá jóia, perfeito. Fora isso, parabéns, então, boa sorte, desejo que ele seja tão valorizado quanto é a contribuição dele para a prática clínica. Muito obrigada. Obrigada, Verônica. A questão do manejo da tuba, a gente tem feito assim, como a gente aplica a ETDQ, né, questionário, se o paciente tem queixa, a gente testa e já pensa na intervenção com os exercícios de MO, né, que foi um desfecho que a gente teve do mestrado do Vitor. Mas se não tem queixa, daí a gente segue o fluxo e não pensa nesse manejo, né. Hoje a Fabiana, que está aqui com a gente, a Fabi está dando seguimento a esse trabalho do teste de função tubária para a gente ter mais clareza dessa questão de como que a gente realmente avalia a tuba, né? Eu preciso das duas técnicas, eu preciso da valsalva e da deglutição, só a valsalva já dá conta de ver permeabilidade de tuba. Então, a gente está aí em finais, acho que dá para dizer, né, Fabi, de coleta de dados, para a gente poder analisar e conseguir devolver cientificamente para a clínica essa resposta, né? Com que fidedignidade, com qual instrumento fidedigno eu posso avaliar melhor tuba auditiva, sempre, daí nesse caso a gente vai considerar a ETDQ como a autoavaliação do paciente como não dá para chamar de padrão ouro, mas seria mais ou menos isso, o padrão ouro, porque a gente não vai ter avaliação médica de todo mundo, mas a gente tem sim atenção para as questões de tuba. Então, tá bom. Então, Larissa, você segue e agora a Lari vai apresentar o trabalho que é o trabalho de conclusão de curso dela, que fala sobre escala de autopercepção e de habilidades do processamento auditivo. Então, por favor, Lari. Tá. Vou compartilhar aqui. Só um minutinho. Foi? Sim. Uhum. Tá. Então, vamos lá. Então, agora eu vou apresentar o trabalho intitulado Escala de Autopercepção de Habilidades do Processamento Auditivo Central. Lari. Então, escala de autopercepção de habilidades do processamento auditivo central e testes comportamentais, um estudo de comparação em adultos jovens, que tem a orientação do Wellington Moreira e teve a orientação da professora Michele Vargas Garcia. E então a gente sabe da importância da avaliação do processamento auditivo central nas diferentes faixas etárias,
justamente porque quem pode ter transtorno do processamento auditivo central pode ter queixas de compreensão de fala, de solicitações recorrentes de repetição, redução atencional. Então, as diretrizes demonstram a importância da associação de questionários aos testes comportamentais na avaliação do processamento auditivo central. Mas estudos recentes, revisões de literatura, que buscaram ver o que a gente tem de escalas recentes que avaliam, de questionários recentes, que avaliam a autopercepção do desempenho auditivo, validados para o português brasileiro, encontraram que a gente tem uma dificuldade de identificação e ou ausência de instrumentos de triagem em formato de questionário ou checklists validados para o nosso português brasileiro, voltados para adultos e idosos. Então, a gente tem alguns validados para as crianças, para os adolescentes, mas para os adultos que avaliam todas as habilidades auditivas, a gente tem essa escassez. E pensando nisso, recentemente foi criada a Escala de Autopercepção de Habilidades do Processamento Auditivo Central, a EAPAC, buscando o possível desempenho relacionado apenas às habilidades de fechamento auditivo e resolução temporal na população adulta. Então, essa foi a justificativa desse nosso trabalho, com o objetivo de analisar se a EAPAC tem aqui a capacidade de comparar elas diferentes habilidades auditivas em adultos jovens com ou sem transtorno do processamento. Como que a gente fez isso? Ele é um estudo de caráter transversal e prospectivo, o Comitê de Ética em Pesquisa foi aprovado sobre esse número, e participaram do estudo 32 indivíduos, com idades entre 18 e 35 anos, escolarizados, língua materna português brasileiro, sem alterações auditivas e sem queixas cognitivas, com e sem queixas ao processamento, esses nossos adultos jovens. Eles foram divididos em grupo 1, sem transtorno do processamento auditivo central, TPAC, e grupo 2, com transtorno do processamento auditivo central. Todos foram pareados aqui por sexo, idade e escolaridade. E nós avaliamos eles também com uma anamnese semi-estruturada, inspeção visual do meato acústico externo, audiometria tonal liminar, logoaudiometria, medidas de imitância acústica, e como procedimentos de pesquisa, nós tivemos os testes comportamentais do processamento auditivo central, novamente, o teste de código de dígitos, TDD, etapa de integração binaural, o teste padrão de frequência, o TPF da Auditec, o fala com ruído, na relação sinal-ruído mais 5 dB ipsilateral, o Masking Level Difference, o MLD, e o Gap in Noise, GIN, aplicado de forma monoaural, faixa 1. E aqui também nós tivemos a escala de autopercepção de habilidades do processamento auditivo central, a EAPAC. Ela é composta por 13 questões, com alternativas de resposta sim e não. Então, se o paciente responde para a questão sim, isso equivale a 1 ponto, e se ele responde não, equivale a 0. E a última pergunta, 13, é se ele estudou numa escola pública ou particular. Pública, 1 ponto, particular, 0. E aí a gente faz uma soma total da pontuação para avaliar o resultado. E aí, se ele tem 5 pontos, ele tem sugestivo de alteração da habilidade de fechamento auditivo, e se ele tiver 6 ou mais, então sugestivo de alteração nas habilidades de fechamento e resolução temporal, bem como eu falei lá no início, que ela avalia essas 2 habilidades. Como resultados, então, aqui no artigo do meu TCC, a gente tem uma tabela bem completa, descritiva de todos os testes, todos os resultados, mas aqui, por ser um pôster, eu trouxe o que a gente encontrou de significativo. A gente encontrou diferença significativa no questionário da EAPAC e nos testes comportamentais, TPF, MLD e GIN, tá? Então, pensando na discussão, os próprios autores da EAPAC colocaram a importância de pesquisas relacionadas à utilização desse protocolo
com mais testes comportamentais, bem o que a gente fez nesse estudo. E os testes, a literatura, traz que os testes, o TPF e o MLD, que não estão constando na EAPAC inicial, no artigo inicial da EAPAC, são testes confiáveis, então a gente acredita que esse resultado possa ser incluído na EAPAC. E também a gente encontrou o GIN significativo, como eles fizeram na EAPAC original, e a gente não encontrou significância no fala com ruído, que eles utilizaram na EAPAC original, mas pensando na idade, né? Os nossos são adultos jovens, de 18 a 35. E na EAPAC ela vai de 17 a 56, ou 59, deixa eu conferir pra gente. De 55 anos, então varia muito mais a idade, né? Pensando que quanto mais idade, a gente tem um pior desempenho na fala com ruído. Então, isso justificou o nosso resultado. Como conclusão, a gente encontrou que o questionário EAPAC demonstra a possibilidade de rastrear outras habilidades auditivas alteradas, além do fechamento auditivo e resolução temporal no público adulto jovem. Então, a gente encontrou o quê? Sendo elas ordenação temporal e interação binaural. E os nossos indivíduos adultos jovens apresentaram uma maior alteração nas habilidades auditivas de resolução temporal, ordenação temporal e um pior desempenho na habilidade de interação binaural. É isso. Parabéns, Lari. Muito obrigada. Nossos comentaristas. Parabéns, muito lindo o seu trabalho. Eu achei muito interessante porque o cross-checking entre uma autopercepção e uma avaliação fidedigna das habilidades de processamento auditivo, eu acho que traz muita credibilidade para a gente como profissional, porque é maravilhoso a gente fazer o questionário de autopercepção, fazer o exame, e aí quando a gente vai explicar o exame para o paciente, a gente está explicando as habilidades que ele tem, dificuldade, e ele, é verdade, isso mesmo, isso acontece bastante. Então, é muito interessante porque a gente mostra para o paciente que realmente é uma avaliação fiel ao desempenho dele no dia a dia. Então, parabéns, achei muito legal. Obrigada. Obrigada, Verônica. Obrigada, Lari. Então, vamos seguir. Agora, o próximo trabalho é apresentado pela Isabela Pullman, mas ele é um trabalho que é fruto de uma tese de doutorado da Bruna Peixe, que a gente está tentando resgatar e publicar com um trabalho árduo aí do Wellington. Então, a gente está organizando novamente o artigo, mas agora em formato de resumo. Então, a Isa está levando para o congresso. A Isabela é acadêmica do 6º semestre do curso de fonoaudiologia, é membro do GEAC e do LAAS desde o ano passado, quando o LAAS ainda não chamava LAAS. E obrigada, Isa, por nos representar lá no congresso, e tens a palavra para apresentar. Então, boa noite, eu sou a Isabela e vou apresentar o trabalho que é a Escala de Percepção Auditiva, a EPA, para adultos, o estudo piloto. Esse trabalho ele foi realizado pelo Wellington Moreira, pela Bruna Peixe, por mim, Isabela, pela Taisane Sanguibuchi, Larissa Corradini, a Karina Pagliarin e a Prof. Michele. Então, não é novidade que para avaliar o processamento auditivo central, a gente usa testes comportamentais, uma bateria de testes comportamentais e também questionários de autoavaliação. Nesse sentido, surge a EPA, a Escala de Percepção Auditiva, como um teste para autoavaliação do processamento auditivo central em adultos. O objetivo desse trabalho é descrever os achados da escala em adultos com e sem transtorno de processamento auditivo central. Como metodologia, é um estudo de caráter descritivo e quantitativo que participaram 20 indivíduos, sendo 14 mulheres e 6 homens.
Esses indivíduos, eles não tinham queixas cognitivas, nem de zumbido, nem de tontura. Alguns tinham queixa de dificuldade de compreensão de fala, outros não. Esses sujeitos foram divididos em 2 grupos, sendo o grupo 1 sem transtorno do processamento e o grupo 2 com transtorno do processamento. Todos eles foram submetidos a uma anamnese semi-estruturada, a meatoscopia, avaliação audiológica básica, avaliação neuropsicológica breve e aos testes comportamentais do processamento. Esses testes, pode baixar um pouquinho? Esses testes foram, então, o teste de código de dígito, o TDD, a etapa de integração binaural, o TPF, teste de padrão de frequência, o fala com ruído na relação sinal-ruído mais 5 dB ipsilateral, o Masking Level Difference, que é o MLD, e o Gap in Noise, o GIN, que foi aplicado de forma monoaural, faixa 1. A gente também usou a resolução nacional, que diz que a alteração em um dos testes já configura um transtorno do processamento auditivo central. E, como protocolo para esse estudo, então, todos eles foi aplicada a escala de percepção auditiva, a EPA, e esse protocolo, ele é um protocolo com 10 perguntas, que tem 5 opções de resposta. Frequente, quase sempre, algumas vezes, esporádico e nunca. O frequente vale 1 ponto, o quase sempre pontua 2 pontos, algumas vezes 3 e assim por diante. Então, a pontuação dele vai de 0 a 50, considerando que quanto maior as queixas desse paciente, menor vai ser o resultado. E aí, como resultado desse estudo, a pontuação dessa amostra foi que, em pacientes com o processamento auditivo central normal, o score foi de 42,35. Já os que têm transtorno do processamento teve um score de 37,4. Porque o grupo com transtorno do processamento teve um resultado menor, porque é o grupo que apresentava mais queixas, como diz a tabela da EPA. Então, a gente pode concluir que, a partir desse estudo piloto, foi possível gerar valores descritivos para utilizar na clínica esse protocolo e evidenciar também a clareza dos itens e a facilidade de preencher essa autoavaliação, porque ela é muito clara na hora de responder. Deixo aí as referências. E obrigada. Parabéns, Isa. Verônica, Henrique. Parabéns, Isabela, parabéns a todos os envolvidos. Achei muito interessante. E vocês têm uma perspectiva de adaptar isso para a idade escolar? Que seria interessante uma triagem escolar nesse sentido. Vou ajudar a Isa. Não, Verônica. O que acontece, assim, pegando a linha do tempo desse material? Quando a gente desenvolveu a EPA, na verdade, ela é uma adaptação da escala SAB, né? Daí a gente fez todo o desenvolvimento pensando nos adultos, porque não tinha, na época, uma escala para adultos, a gente continua sem ter para idosos. Hoje, para adultos, tem a EAPAC, né, que a Lari acabou de falar, mas na época a EAPAC ainda não existia, quando a gente começou a desenvolver esse trabalho. A EAPAC foi publicada em 2022. Mas eu acho a tua ideia ótima, porque a gente não tem um questionário para escolares, né? Porque a SAB para com 11 anos, então ali dos 11 aos 18 a gente tem um gap, né? Não tem nada de questionário de autoavaliação, mas a gente não tem esse projeto. Mas fica uma possibilidade. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é conseguir publicar essa escala, ou como EPA, porque foi o nome que surgiu na época, Escala de Percepção Auditiva, ou manter o SAB, o nome SAB mesmo, só que daí o SAB-A, que é uma ideia do Wellington, SAB-A, que é o nome mantido com um tracinho de adulto. Mas achei bem legal, mas não temos esse projeto ainda. Sim, com certeza. No quesito adulto, eu achei muito interessante. Só como é um questionário assim breve, né? Eu achei que talvez seria algo também interessante para os escolares.
mas o contexto todo do projeto tá maravilhoso. Tá bem, muito obrigada. O Vitor falou ali nos comentários que a gente pretende em breve, né, que saiam os valores de corte para o português brasileiro, porque a gente tem, a SAB, né, ela é muito utilizada no Brasil, mas os valores são feitos com crianças europeias, né, é o português de Portugal. Então, agora o Vitor tem aí em andamento uma tabulação, dados para a gente conseguir fazer os valores para o português brasileiro. Também espero que logo, mas esse dado deve sair sim. A Clínica de Fonoaudiologia Auditiva conta com os seguintes tratamentos: reabilitação vestibular, tratamentos para tontura, tratamentos para o processamento auditivo central, tratamento para amenizar o zumbido e tratamento para a disfunção tubária. Também conta com aparelhos auditivos Audio Service e Windex. Esperamos muito que esse vídeo tenha sido informativo e que você tenha entendido um pouco mais sobre esse assunto. Não se esqueça de enviar esse vídeo para quem também precisa entender um pouco mais sobre o processamento auditivo. E se você ainda estiver com dúvidas, pode ficar à vontade para nos perguntar nos comentários.